Não foi? Foi? Então tá bom. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Infinita Concept. Eu sou o Thiago Medeiros. Eu sou a Daisy Meinert. E eu sou o Rodrigo Meinert. Hoje a gente quer falar sobre um assunto um pouco diferente, que é um assunto complementar, né, ao trabalho aqui da Infinita com as superfícies sólidas, né, que é a questão das estruturações, né, que são as soluções estruturais que a gente utiliza nos nossos projetos, como que as nossas peças são estruturadas, são fixadas, como é que funciona um pouquinho disso, né? É uma questão um pouquinho mais técnica, mas é importante ser elucidado, porque às vezes as pessoas podem acreditar, quando elas veem uma mesa em balanço, uma estrutura em balanço, que de repente é só a superfície sólida que está ali, né? Mas Exatamente. Tem todo um trabalho de estruturação projetado e pensado para que isso seja viável, né? A gente estava brincando antes do podcast aqui, falando que hoje a estrela do show não vai ser a Deise. Hoje o expert é o Rodrigo, né? Porque deu no chão dele, né? Deu no chão do Rodrigo. Na verdade, a gente tem muitas soluções diferenciadas que chamam a atenção. Muitas pessoas nos procuram justamente por soluções únicas, né? De estruturação em balanço. O Rodrigo começou com isso há muitos anos. É uma coisa que ele adora fazer. Como o Thiago falou, não é somente a bancada que está ali que está fazendo mágica, né? Tem toda uma engenharia e a gente tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Porque é um produto de peso relativamente alto, né? E a gente sempre tem que se preocupar, como designers, com o mau uso do produto. Sim. Então, Sobretudo, né? É uma mesa? Ok, a mesa é feita para comer. Mas se uma criança sobe em cima, mas se acontece alguma coisa, né, algum acidente e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho das fixações dos nossos tampos e também das soluções que a gente oferece para os clientes. Vamos lá, Rodrigo. As soluções, na verdade, elas começaram com um desafio, né? De uma simples mesa em balanço, né? De ocultar uma estrutura que vai suportar toda a carga, todo o peso, né? E inicialmente eu desenvolvia um projeto estrutural e executava com um terceiro, né? Mas isso começou a virar produto que esporadicamente era feito a um produto que toda semana tinha alguma coisa em balanço, alguma estrutura, né? E aí a gente acabou montando uma serralheria própria, né? E aí a brincadeira ficou mais legal. Por quê? Quando eu levava um projeto estrutural de tampo em balanço, 2 metros, 2,5 metros, flutuante, o serralheiro mesmo já dizia, não, isso não vai dar, já dava aquele corte. Tu né? vivia na serralheria. Exatamente, vivia lá. E no momento que a gente monta uma estrutura aqui, você consegue testar com mais eficiência, consegue se dedicar melhor a isso, né? E como tu mesmo falou, Thiago, situações em que o metal não vai aparecer. Então, dá a sensação para o leigo, para a pessoa desavisada, que a superfície sólida por si só, ela é um revestimento, né? E se você avaliar os manuais de instrução do produto, superfície sólida, ele te dá ali uma margem muito pequena, né, de balanços e tal. Então, realmente é um projeto estrutural que vai trazer essa eficiência e vai viabilizar projetos extremamente audaciosos e que eu adoro fazer. Bacana. Eu acho que uma das coisas que bem básica, né, para a gente começar essa questão é como é que se trabalha a fixação do tampo, né? Porque isso é uma peculiaridade de mercados. Por que eu digo peculiaridade de mercados? Porque aqui no Sul a gente trabalha de uma forma, no mercado de São Paulo a gente trabalha de outra forma, né? E essa questão da estruturação é absurdamente importante para isso. Então, como é que se dá a fixação do tampo? É um tampo de cozinha normal? Isso. Como é que é feito? Quais são as duas maneiras básicas aí? Isso eu posso dizer que um pouco é cultural, tá? O próprio profissional, ele já busca esse caminho e não me pergunta por quê. Direciona as etapas, né? Exatamente. Mas nas duas situações eu vejo pontos positivos e negativos. Vamos colocar do nosso mercado aqui, né? Funciona. O cliente faz a aquisição da bancada e tudo mais. No momento em que montou o mobiliário, ele nos avisa para a gente fazer uma medição fina e um projeto executivo fino para entrar em produção.
significa que todo o mobiliário está montado. Dependendo do formato, se faz molde e tudo mais, e se produz para aquele móvel instalado. Ele é específico para aquele projeto. São Paulo tem uma realidade diferente, e isso na maioria dos casos, tá? A obra está em condição para receber mobiliário, mas eles liberam, na grande maioria das vezes, a produção das bancadas, dos tampos, e a fixação dos mesmos em parede com grapa, para depois dessa bancada instalada, fazer a medição do mobiliário e a instalação, consequentemente, dele. Pontos positivos, né? A gente vai fazer uma instalação numa obra que ainda não está limpa, vamos falar assim, não está pronta, é confortável de montar, né? Enquanto que aqui você tem, vamos supor, um mobiliário todo laqueado, numa obra que ainda está em andamento e tal, cuidado, tudo. Então são diferentes os dois pontos, ambos funcionam super bem, desde que cada um faça a sua etapa com precisão. Então, sem problema nenhum, né? Isso Mas vai muito também da necessidade de cada cliente, exatamente. né? Por exemplo, eu já tive clientes que tinham uma necessidade de colocar as bancadas antes, porque as etapas de Isso. obra são diferentes. Exatamente. Né? Como tu falou, São Paulo, normalmente o cliente, na maioria dos casos, pede para as bancadas entrarem antes. Isso também é um padrão mais para bancadas em mármore, em pedra, né? Sim. Só que se há a possibilidade de fazer no Córea, numa superfície sólida, vai fazer. Sim. Por mais que seja um produto que o ideal é que ele vá depois, né? Porque a ancoragem fica melhor, não, o apoio Thiago, fica melhor. assim, quando a gente instala uma bancada sem mobiliário, a hora que a obra estiver pronta, obviamente a gente vai ter que mandar a equipe novamente lá para fazer um polimento, porque a obra ainda vai ter muito fornecedor, sim. muita empresa ali. Então, assim, o ideal para nós é que fosse a última coisa, né? Claro. Mas às vezes num time de obra a gente tem que atender a necessidade do cliente. Tem que se moldar, né, a realidade do cliente, não adianta. E agora uma questão assim, né? Por exemplo, se o tampo ele é instalado sobre o mobiliário, então ele está apoiado, o que sustenta o tampo é o mobiliário. Exatamente. Então, se você tiver um problema ali de desnivelar o tampo, o que acontece normalmente nessa situação? E quando é com a grapa, né, que ele vai estar sustentado pela grapa, mesmo que se instale o mobiliário depois, sim, ele continua instalado pela grapa. Então, se tiver um problema de nível também, alguma coisa, explica para nós essa situação. No caso, com o mobiliário instalado, é feita uma medição fina e a gente produz o tampo para aquela medição, para aquele ambiente específico. No momento em que a nossa equipe de instalação chega para instalar, ela apoia todos os tampos em cima de mobiliário e bate o laser, bate nível. Se porventura estiver fora de nível, a gente não vai calçar, porque ele está apoiado em cima de um mobiliário, e se eu calçar, eu vou dar essas diferenças na frente. O nível é o do mobiliário. É o do mobiliário, ele está apoiado. Caso a gente venha a colocar algum calço, por exemplo, eu vou trazer essa diferença para o visual. Isso não é legal. Mas isso, em regra, todas as empresas que estão fornecendo esse mobiliário são parceiras, são, né, empresas capacitadas e tal. Vai ter uma irregularidade. Aí a gente entra em contato, a logística entra, eles vão lá, regulam e a gente dá sequência na bancada, mas ela é ancorada, apoiada em cima de todo o mobiliário, regulado o nível deste mobiliário. Então é bem tranquilo. No caso de uma fixação sem mobiliário, flutuante, a gente utiliza daí no caso as grapas, geralmente na espessura do enchimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar com base um tampo de 4 centímetros, vamos supor. 4 centímetros de espessura, frontal. Né? 4 centímetros de espessura frontal, eu tenho 2,8 de espessura de enchimento interna. Então a gente utiliza um tubo de 25 milímetros, vamos dar um exemplo bem grosseiro assim, fixado, chumbado na parede com esse tampo apoiado. Por que disso? Porque eu tenho que prever que após a nossa instalação, independente de quanto tempo após, vai entrar um mobiliário. Então, se eu utilizar de uma estrutura metálica mais espessa do que o próprio vão de enchimento do tampo,
eu vou criar problema de ter que fazer recorte nesse mobiliário para poder encaixar e vai dar um baita trabalho. Então a gente procura, aqui é difícil, mas procura, no caso, quando tem esses casos de exceção, orientar de fazer chumbar esses tubos todos em parede dentro da espessura do tampo e já nivelado. Então o nosso tampo vai ficar nivelado, perfeito, e você vai ver os tubos após a nossa instalação por baixo do mobiliário, mas eles vão estar dentro desse vão de enchimento. Isso significa que quando o mobiliário entrar, ele vai entrar sem um contato com o metal, sem nenhum tipo de recorte, tá? Então, só que volto a dizer, precisa de ter uma precisão. Essa foi boa, né? Essa foi muito boa. Necessita de uma precisão extrema por conta de que se você precisar regular, vai dar problema, entendeu? Sim. Mas isso funciona super bem. A fixação dessa grapa, ela tem que ser precisa. Nós tivemos um cliente no ano passado, daqui de Santa Catarina, que um casal bem jovem, eu comentei dessa situação de fixação, sem imobiliário, eles compraram, e uma das coisas que a gente, né, se alertou foi com relação à espessura. A gente fornece o projeto, para que não desse nenhum tipo de problema na marcenaria que já estava. E nesse caso, ele estava em obra, a gente forneceu um projeto, né, de localização das estruturas, dos tubos, para que a empresa, a engenharia dele, fizesse essa fixação, né, e a gente só entrasse com os tampos. Mas isso aqui geralmente ocorre por conta de prazo, já percebeu, né? Sim. A pessoa vem, ela precisa para o final do ano para poder pegar ou alugar ou utilizar, porque você pode utilizar. Muitos finais de ano a gente fez situações para que pudessem utilizar a cuba, né? Que daí acaba utilizando tanto banheiro quanto cozinha no final de ano, que não teria tempo hábil de instalar mobiliário, mas ele se permite utilizar tudo e depois encaixar o mobiliário, né? Então, é uma situação que acaba dando mais agilidade, né? E até, inclusive, eu imagino que por ter uma fixação tão forte, tão rígida na parede, é uma coisa que é praticamente impossível um tampo ceder no futuro, né? Com alguma coisa assim. Ele poderia ceder, aquilo que a gente comentou no início ali, o mau uso. Você tem um tubo fixado, chumbado na parede. Como tu falou, é uma fixação extrema, muito forte. Porém, o metal, ele tende a envergar, ele tende a ceder se você exercer uma carga. Muito peso acima Só que assim, essa carga, ela não existe a partir do momento que você tem o mobiliário, ele apoiou na frente também. Então, vamos supor, enquanto não tenha o mobiliário instalado, você vai ter que saber utilizar o tampo, você não vai sentar numa borda de tampo, enquanto que se você tiver o mobiliário, você pode sentar. Vamos dizer que né? Tu está duplamente garantido quando tu está com a grapa e mais o mobiliário. Eu não falo de exercer uma carga ou sentar extremo assim na ponta e quebrar, cair, não é isso. Mas ele vai envergar esse metal e esse metal, uma vez que você exerceu a carga, ele vai ficar. Então você vai desregular o frontal desse tampo. Desnivelar. E aí no momento em que você tem essa fixação e encaixou o mobiliário e apoiou a frente, aí você realmente pode sentar sem problema nenhum. E a gente tem uma outra situação também, bem interessante, que a gente, quando a gente trabalha, por exemplo, uma pianete, né? O que é uma pianete? Eu acho que é legal esclarecer, né? Que a gente tem uma solução que ela é muito bacana. A gente é muito conhecido pelas soluções de bancadas personalizadas, né, que a gente faz uma solução inteira, né, na bancada inteira, com todas as nossas soluções. Mas a gente tem um outro tipo de produto também, que é uma forma também de viabilizar projetos, onde a gente utiliza as nossas soluções, onde elas realmente são importantes, que é na área molhada, área úmida, né? Então é uma solução, uma solução que contempla a tampa deslizante, a cuba, as calhas equipadas, né? E tem algumas variações com ou sem calha, mas é uma solução que você vai utilizar sobre um outro tampo, né? Você vai colocar essa solução apoiada em cima de um outro tampo. Da mesma forma que você tem uma bancada de pedra e você precisa colocar uma cuba metálica, né? Você pode colocar uma cuba de superfície sólida. Legal. Então, a Pianete é esse produto, né? E a gente tem 3 formas básicas que esse produto são fixados, né, no mercado, né? Que você pode fixar
de apoio, né? Rente ou Por sobreposto. cima, por baixo ou rente. ou rente, né? Que É são como os três você tipos de pensar, fixação. se você comprar no mercado uma cuba de sobrepor, ela vem com essa proposta de sobrepor a uma bancada, mas não necessariamente você precisa utilizá-la dessa forma, você pode embutir, deixando ela por baixo. E também poderia, dependendo do modelo, não, no inox já não vai dar porque ele vai ser chanfrado e vai acumular água, mas uma cuba de sobrepor, ela pode ser utilizada sobreposta ou embutida. Já no caso da Pianet, da nossa, ela pode ser utilizada embutida por baixo, então você vai criar como se fosse duas áreas molhadas, da própria Pianet, mais a de um outro produto, outro material, sobreposta ou então nivelada, né? Esse produto te permite criar 3 possibilidades de instalação, aí a depender do projeto. Da preferência do cliente, do gosto, né? Eu, assim, particularmente, como eu abordo muito essa questão das vantagens, né, do nosso produto para o cliente, eu vou dizer que a fixação que seria mais higiênica seria aquela que tu faz por baixo. Por quê? Porque tu vai colar ela por baixo, ela vai ter um meio liso ali. Se tu fizer ela sobreposta, tu já tem um problema que tu não vai conseguir colocar água para dentro. A água que respingar para fora agora, dela, você vai faz ela rente, ela vai ficar face a face aqui, só que são materiais distintos. Mas ao mesmo tempo tem que fazer uma vedação. E essa vedação, ela vai, com o tempo, ela vai ter que trocar, ela vai encardindo. Então, a forma que ela ficaria mais higiênica seria por baixo. De menos manutenção. Isso, inclusive, acontece às vezes, muito raramente, quando o cliente compra uma cuba de inox ou um tanque, né, e pede para a gente fixar, a gente sempre que possível que o produto permita, a gente faz ela por baixo, porque daí a água vai conseguir colocar para dentro tranquilamente e não vai ficar aquela interrupção, né? Isso, claro, fica... É isso aí. Agora, essa questão de fixação, né, das Pianets, não só de Pianet, cuba de banheiro também, né, como você falou, né, Rodrigo? Aí tem também a questão das FarmSinks, né? Que a FarmSink, ela pode ser usada de várias formas, né? Formas, né? É que aí a gente pode usar ela em tampo de superfície sólida ou em tampos de outros materiais. Sim. Né? Exatamente. Quando se faz com a superfície sólida, você ainda tem a possibilidade de fundir o material, né? Que a gente tem um caso que é bem legal. Caso legal. O cliente estava em obra e acessou lá e comprou três FarmSink de superfície sólida. E de outra empresa. No decorrer da obra, assim, bem crua e tudo mais. Quando chegou o momento de executar, ele, quando comprou, pensava em colocar porcelanato, uma pedra, um salice, alguma coisa como bancada principal e encaixar as FarmSinks. Só que, quando aproximou da obra pronta, ele nos conheceu. Um cliente, não, um casal de clientes nossos indicou e ele chegou até a gente, né, por intermédio de um contato. E aí ele explicou que, poxa, eu quero fazer as bancadas, vou mostrar, mas assim, eu já tenho as cubas. A gente achou estranho, mas assim, legal, né, aquela coisa, comprou muito antes, né, vamos utilizar. E aí, quando ele nos colocou quais eram as cubas e tal, a gente tinha a mesma matéria-prima, era a mesma da Duracem, era a mesma. Então, assim, eu digo, bom, há quanto tempo faz que você comprou e tal? Já fazia algum tempo. Eu digo, olha, a gente pode fazer um teste, eu não sei quanto tempo exato ele tinha isso embalado lá, poderia dar alguma diferença de tonalidade. Por questão de lote, né, de matéria. E, para surpresa, assim, o lote era o mesmo, assim, muito legal. Muito perfeito. E aí, a gente conseguiu dar as opções que a gente está falando aqui, conseguiu dar para ele, sendo que ele comprou com a proposta de uma cuba sobreposta. Ela ficaria elevada ao tampo, seja qual for o material. Só que daí, você faz a bancada em superfície sólida, foi no caso Duracem, e a cuba Duracem com sobreposição e tal, né? A gente retirou a parte arredondada de borda e fez num nível só. Então a cuba parece que nasceu ali do tampo, mesmo ele tendo comprado. Isso foi muito legal. Resumindo, opções a gente tem aos montes. Inclusive, fazer tudo no material. Inclusive, uma das bancadas, as cubas eram brancas, 2 bancadas foram brancas, então ficou tudo uma única peça, e uma das bancadas não era branca. Era Camel White. Era um Camel White.
E aí ele ficou na dúvida, será como é que fica? A gente também fez o mesmo procedimento, daí você tem a percepção do encontro das peças, mas sem sentir, sem rejunte, sem nada. Assim, ficou maravilhoso. Assim. E ele, por sinal, disse que foi a peça mais legal. Ele amou o resultado e já está especificando para o próximo projeto dele, né? É legal. Isso é legal. Bom, o Rodrigo deu uma pincelada ali no início, né? Deu um gostinho, mas vamos falar um pouquinho mais sobre as soluções em balanço, né? Porque é uma coisa que a gente faz já há um bom tempo, a gente já fez muitas variações legais, aí tem muitas histórias bacanas também, né? Na Expo Revestir tem uma história muito legal de uma mesa em balanço. Então a gente faz bancadas de refeições, ilhas, mesas, com toda essa situação em balanço. Como é que a gente aborda essa questão do balanço, essa estrutura metálica, ela para sozinha, ela tem que ser fixada no chão? Como é que funciona isso? Que estágio da obra é importante pensar nisso? Sim, isso é bem legal. A gente tem aqui, a gente destacou 3 situações que, por exemplo, a gente tem as bancadas que ficam em balanço, com balanço pequeno, que são as bancadas de refeição, temos as ilhas e temos as mesas, né? Então, existem várias formas de se trabalhar esse balanço, vai depender da... Sim. No caso de ilha, você tem um mobiliário e você só tem o apoio. Sequer você tem uma lateral que apoia o chão, vamos supor. Então você tem uma limitação do produto SSM com relação ao limite desse balanço. Quando você introduz a parte metálica interna, se o projeto te permite por espessura e tudo mais, aí esse limite não existe. Aí a gente consegue criar peças realmente flutuantes, finas, e mesmo quando precisa utilizar uma espessura maior para o metal, a gente ainda tem o artifício de usar o chanfrado, que dá aquela sensação de tampo 12 milímetros e tal, então isso é bem tranquilo. A gente executa isso sendo fracionado ou não, né, para que o aspecto final desse projeto seja uma peça grande, independente do formato, com um balanço grande, mas sabendo que dentro dessa estrutura existe metal, que vai dar esse suporte e o uso extremo, para uma pessoa fazendo uma festa sentar na ponta do tampo, e um mau uso, vamos supor. Então isso é legal, te dá essa garantia e confiança. No caso de peças em que a gente tem o contato com o chão, aí eu particularmente adoro, porque você tendo um único ponto de fixação boa... O contato com o chão, Rodrigo, só explica. Seria uma ilha, né? Sim. Completamente solta, sustentada por um único ponto de sustentação no piso. Eu digo que é o ponto de ancoragem, né? Então eu tenho vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma bancada de 1 metro, 1000. Ela tem 1 metro. E eu vou fazer um tampo, uma lateral e um tampo de 3 metros. 3 metros e meio. Então eu tenho um ponto de apoio no final, de ancoragem, de fixação, um ponto de ancoragem em 1 metro e eu vou ter a partir dali mais 2 metros em balanço. É possível? Parece que não, mas é possível. Desde que eu tenha o ponto. Aí entra a pergunta que você fez, em que estágio de obra seria legal? Já teve caso da pessoa ver isso no nosso portfólio e tá dizendo, poxa, eu queria essa mesa no meio da minha sala lá e tal. A gente faz a pergunta, como é que é o teu contrapiso? Eu tenho piso aquecido, não dá para furar aqui, não dá para furar ali. Então, já passou do estágio que a pessoa devia ter optado em ou deixar com convicção que essa área eu preciso de uma laje extrema, ou então, poxa, a laje não tem um contrapiso, que daí a fixação não vai ficar boa. A gente pode atravessar esse parafuso e fixar por baixo do outro lado da laje. Mas já tem gesso. Então, o estágio da obra ele é bem importante para um projeto extremo, né? Teve casos aqui e que a gente instalou aqui em que a bancada era gigante, eu precisava de 2 pontos de fixação muito bons, mas muito bons para toda essa carga estava ali. E aí o estágio da obra estavam colocando gesso no piso inferior. Então a gente foi lá, fez a furação passante da laje, atravessou os parafusos, fixou, deixou só as pontas de barra para cima, fecharam a laje embaixo e no momento adequado que a obra nos deu, a condição de instalar, a gente entra com a bancada e só fixa naqueles 2 parafusos. Aí, esse é o estágio perfeito. Mas... E às vezes até, dependendo do tipo de mesa ou do tipo de situação,
pode ser necessário também antes de colocar o piso, né? Para que Sim, possa sim. ocultar parte da estrutura, né? Exatamente. Então, Legal, assim, mas- pensando em projeto extremo, a pessoa, lógico, ela deve imaginar que, poxa, eu quero algo realmente muito diferente aqui, então tem que ser trabalhado com critério desde o início desse processo. Mas, poxa, eu já tenho o ambiente pronto, eu já moro lá e eu quero fazer uma bancada diferente, eu gostaria de ousar. É possível, com responsabilidade a gente projeta essas estruturas e dá essa cara, né, de algo flutuante, algo bem Claro legal. que quando é pensado com antecedência, tu consegue ousar um pouco mais. Talvez numa situação, né, depois tu tem que usar um pouquinho menos, Sem mas ainda dúvida, é possível usar. ainda é possível usar. Tem a questão da revestir que tu falou. A revestir. A revestir foi uma coisa bem louca, assim, que a gente trabalhou um projeto da feira, né? Sim. E foi um projeto bem legal e tal. Só que a primeira feira que a gente fazia no pavilhão lá, esqueci o nome, um pavilhão de eventos gigante lá e tal. E a gente pensou o quê? Pensou uma mesa flutuante, ela tinha 3 metros, tinha o comprimento da placa, 366. E a gente fez mais ou menos isso que eu falei, 1 metro e pouco de apoio e 2 metros e pouco flutuante, terminando em 12 milímetros. Um negócio extremamente fininho assim, né? Mas o que eu pensei? Um ponto de fixação. Quando a gente estava desenvolvendo, já tinha aprovado o projeto, estava produzindo e tudo mais. Foi o evento que a gente fez em parceria com a Tom, né? A gente descobriu já no meio do processo que não poderia sequer arranhar o piso lá, que é em cima de um carpê, e não poderia furar. Não poderia arranhar, imagina furar e colocar um paravolt. E aí a gente já estava com o processo, já tinha vendido a ideia de ter uma mesa em balanço, que por sinal foi um sucesso, foi algo sensacional. Aí a gente, com criatividade, criou uma alternativa, que foi criar, inclusive o Thiago que desenhou o painel todo, criamos um painel que nos desse o peso suficiente para que a ancoragem não subisse o painel. Ele fez um contrapeso, né? Contrapeso de painel. Aquilo foi, eu acho que foi uma das coisas, eu acho que foi sim o mais desafiador, porque já estava rodando, já estava no meio do processo, não podia voltar. Detalhe, o que foi feito naquela mesa, né? E colocou à prova toda a resistência, né? Foi muito legal. Sentavam na ponta da mesa durante a feira, foi legal demais. Deu ideia, né? Foi muito massa. E assim, então, assim, é um caso extremo que eu não podia furar, mas a gente criou uma alternativa e eu diria para ti, a gente colocou uma das 5 placas. Olha, foi uns 1.000 e poucos quilos ali. De peso de painel. De peso de painel, né? Então ele nos deu essa possibilidade. Mas não é uma realidade também, né? Mas vamos supor que eu pudesse furar, eu não precisaria do painel. Né? Mas é legal. Ali foi um projeto desafiador e bacana, muito massa. E o painel completou Sim, o ambiente de forma, todo, né? Exatamente. Ficou magnífico. Foi bem legal. Ficou bem bacana. E uma outra situação são as mesas, né, os mobiliários. Aí a gente utiliza a estrutura metálica tanto para viabilizar um projeto de estruturação de uma mesa onde ela vai ser só a superfície sólida, né, aparecendo com metal oculto, e a gente também tem algumas situações onde a gente também valoriza o metal junto com a superfície sólida, né? A gente desenvolveu alguns anos atrás aí um projeto muito legal com o Guilherme Torres, né, com uma linha de design autoral dele, onde tu encarou um desafio muito bacana também de desenvolver uma estruturação metálica interna para um projeto, né? Fala um pouquinho para nós aí. No que a gente conheceu o Guilherme, as peças dele, assim, é encantador, é um projeto muito legal. E aí algumas peças dele, eu vou dar 2 exemplos aqui, tá? São 2 peças lindas e que trazem uma complexidade bem diferente para o uso da nossa matéria-prima. A gente conheceu ele e ele participou de um evento de abertura de loja e tudo mais, e tinha uma feira, foi cedido um espaço aqui em Florianópolis para dele, né? E ele ia colocar uma JET, que é uma mesa que a gente reproduz ela, a gente executa ela fielmente, todos os pontos, linhas, espessuras, e é uma mesa que fica extremamente pesada, mas é um design super leve, assim, sabe? E essa mesa, ela não precisa de estruturação metálica. Ela
é um bloco duplo todo, Uhum. né? Então ela realmente Ela fica muito se pesada, estrutura. mas ela propriamente se estrutura. E a Fifths, que é a mesa, eu sou apaixonado por essa mesa, acho que assim, é incrível, porque ela é uma peça, tem uma variação de medidas dele, né? Assimétrica, né, das duas bases. Mas eu vou pegar uma como exemplo, 3,5 metros de tampo por 1,20 e o ponto de sustentação do tampo com o pé, ele não é central, ele é assimétrico, ele é um pouco deslocado, então ela fica em balanço. Só que quando tu vê o projeto, esse ponto de contato chanfrado de base, pé e tampo, ele tem aproximadamente 40 por 40 centímetros. É a área de contato. Eu estou falando de uma mesa que tampo e pé soma próximo de 500 quilos. Né? Como fazer isso? Então, sem estrutura metálica, você já aborta a missão, não tem como. E aí, quando a gente sentou conversando com ele, ele disse que levou alguns anos desenvolvendo esse projeto em madeira, laqueado, que é linda, né? E a gente comprou a ideia de fazer essa mesa para o evento dele aqui em Florianópolis. E foi uma experiência, então, nunca tinha sido em superfície sólida, né? Porque você aumenta demais o peso, né, de uma peça extremamente complexa. E eu nunca esqueço, a gente executou a peça, içou ela, porque era um prédio tombado e tal, antigo, e viabilizou ela. E aí depois da abertura do evento, o Guilherme nos colocou a seguinte situação, nós almoçando, jantando com ele, ele disse assim, eu juro que eu não achei que vocês fossem conseguir executar, porque eu levei tempo fazendo em madeira e tal, e eu mandei vir uma mesa de São Paulo laqueada porque eu jurava que não ia viabilizar, não ia ser possível executar por conta do peso, assim, insensado. Então, assim, foi uma experiência sensacional e é uma mesa... Ele, né? Sim, total. E é uma mesa ímpar, assim, algo fantástico, que eu me orgulho demais de ter conseguido estruturar esse projeto dele, porque é algo incrível em madeira, laqueado. Tem quem não ame essa mesa, né? E nós chegamos a executar ela de 4 metros, que o desafio é bem maior. 4 parafusos, né? 4 metros, aí a gente está falando de um balanço de quase 3 metros de balanço. 2 metros e meio para um lado e 1,5 para o outro, mais ou menos isso. É uma mesa, detalhe, e a gente está falando de um balanço, como a mesa, ela não é fixada no chão, ela se estrutura, né? Então, essa mesa foi uma que foi para Brasília, né? Foi para Brasília. Eu tenho foto dessa mesa, depois o Thiago vamos colocar. É legal para o pessoal poder ver a mesa Fifths, como ela é desafiadora, quem não conhece o projeto. E é um projeto complexo, ele exige demais, mas ao mesmo tempo, depois dele pronto, executado, você retira 4 parafusos e desmontou a mesa. Aplicou 4 parafusos, remontou ela. Então é algo muito legal. Peso, carga, deslocamento, tudo isso é complicado porque a gente está falando de algo muito pesado. Mas depois de montado, a leveza do design dele assim, é sensacional. E reproduzir isso numa matéria-prima que eu sou apaixonado, que eu adoro, foi assim uma realização fora do comum, assim, muito legal. Tem uma mesa que é muito bacana, a gente falou de estruturação interna de imobiliário, mas agora vamos falar de uma estrutura aparente. Tem uma mesa que ela tem um projeto incrível, né, que tu desenvolveu, que ela toda com a estrutura metálica externa e com um tampo, né, de base, com um tampo fininho, discreto, só que ela tem um vão livre gigantesco e ela não empena. Ao contrário, você regula, né? Você regula para compensar isso. Fala para nós aí que ideia maluca foi essa. Essa foi uma ideia juntando algumas experiências de vida, até diria. Em algum momento da vida lá atrás, fui músico, né? E em algum momento a gente ousou fabricar alguns instrumentos musicais, assim, com sucesso, foi bem legal. E aí tinha uma situação de um braço de guitarra que ele recebe uma tensão das cordas tão grande que ele acaba empenando, né? E você precisa ter chamam de alma, que é uma barra metálica interna dentro da madeira, que você aperta o parafuso e ele vai alinhando. Então, assim, é um processo de luthier específico muito legal, que eu acho muito legal. E aí, um belo dia, pensando numa situação de uma mesa, a gente tem um desafio, assim, em estruturas rígidas, metálicas, que é de acesso. Tem que içar uma peça gigante e tal.
Sendo que a superfície sólida eu posso fracionar, né? A gente falou sobre isso e é muito legal. Não? Então, o que eu pensei? Fazendo uma mesa de 4 metros por 1,20, com 4 pés nas extremidades. Então, eu tenho um vão livre de 4 metros total. Os pés somente nas extremidades. Só nas extremidades, exatamente. Sendo que o tampo eu fraciono para levar. Então, isso está resolvido. Como é que eu penso numa mesa que eu pudesse fracionar e montar? Com um vão livre de 4 metros. É desafiador. É algo legal, diferente. Então, a gente, com a serralheria em fábrica, isso se tornou um pouco mais fácil. E o mais louco de tudo, fraciono ela no meio, no ponto mais frágil do vão. Sim. Né? Então eu tenho duas estruturas de 2 metros por 1,20 com pés, em que eu subo pelo elevador de maneira simples e faço a montagem desse quadro, e seja qual for o andar, seja qual for o local, o destino. E o tampo ele é fracionado, também é feito a solda, ele fica um só. Tá, mas como é que regula isso? Aí eu puxei essa experiência do passado lá, de luthier início, né? A gente tentou fazer, foi bem sucedido, mas não conseguiu dar sequência. E aí eu inseri com uma ideia dessa alma de braço de guitarra por baixo do tampo. 2 hastes de alma, que eu chamo, né? De tensão, em que, no momento em que eu monto essa mesa, ela fica com um ponto frágil central. À medida que eu vou, digamos, dando esse aperto a essa alma, ele vai puxando e eleva. Eu consigo elevar ao ponto dele ficar curvado para cima. Então, depois da mesa estabelecida no local, com o tampo apoiado em cima da estrutura, a gente vai e regula essas 2 almas, chama esses 2 tirantes, e a mesa com um tampo de 12 milímetros, com um chanfrado de 6. Dá a impressão de ter 6 milímetros de tampo. Exatamente, a Deise falou. 6 milímetros de borda de tampo apoiado em cima de uma estrutura extremamente reta. Projeto muito legal. E um vão livre enorme, né? Esse tem que ficar aparente. Fica um vão livre gigantesco. Não tem uma forma de tu ter um vão livre assim, né, cara? É impressionante. É um projeto incrível. Sem te interromper, mas já te interrompendo, eu não fiz, mas isso se aplica para um tampo único de uma espessura X com as bordas chanfradas e um único ponto por baixo da mesa para você fazer essa regulagem. Esse sistema, ele também te permite colocar dentro de uma bancada e a superfície sólida tem essa facilidade, né? Ela tem uma flexibilidade. Isso, que pedra talvez não tenha, de você poder regular um tampo também, que você não queira que a estrutura apareça, é possível também. Mas essa estrutura dessa mesa em especial, ela tem que ficar aparente, né? Ela ficou muito legal. É o ápice do show, né? Ficou bem legal. Ficou muito legal. É isso. Eu acho que esse episódio foi muito bacana para poder elucidar para as pessoas, né, que a gente consegue ir além da superfície, né, das aplicações tradicionais, né, e oferecer alternativas que viabilizam projetos, né. Muitas pessoas têm ideias, às vezes, mirabolantes, mas como é que se viabiliza um projeto desses, né? Então, com esse tipo de alternativa, a gente consegue viabilizar inúmeros projetos, né, que as pessoas, às vezes, deixam ali engavetadas, né? Na hora de tirar esse projeto da gaveta, nós vamos realizar isso. Gente, encerramos mais um episódio. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu. Valeu.